Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos de volta aqui nesta manhã de domingo. Hoje é 21 de junho de 2020 e estamos juntos aqui para mais uma vez estudarmos a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. Nós continuamos estudando a revista A Palavra e Vida, a vida do apóstolo Paulo. Olha, eu quero lhe dizer que esta é a penúltima lição desta série de estudos. Domingo que vem nós estaremos encerrando esses estudos todos que foram feitos na revista A Palavra e Vida, baseados na teologia paulina. E hoje nós temos um outro estudo bastante importante e nós vamos ver que o apóstolo Paulo tem muito a falar sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. A lição de hoje tem como título A Vida Após a Vida. E nós vamos ver como é possível esta vida após a vida. Mas para isso, nós vamos ter que falar sobre algo muito importante da vida do Senhor de Jesus Cristo, que nós vamos tratar nesta manhã. Mas eu quero começar com você lendo o Credo dos Apóstolos. Eu já falei isso, sobre ele em aulas anteriores. O Credo dos Apóstolos, na realidade, ele não foi escrito pelos apóstolos, né, como eu disse naquela lição, ele é o resumo de todos os ensinos dos apóstolos. Então é isso que nós chamamos de Credo dos Apóstolos e é que a igreja está afirmada, nesses ensinamentos dos apóstolos. Então o Credo dos Apóstolos começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Hoje, neste estudo Vida Após a Vida, nós vamos nos prender bastante na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu coloquei aí em vermelho, dizendo que foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo, ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que eu estou dando realce aí à ressurreição de Jesus, porque é dela que nós vamos falar bastante à medida que nós formos andando em nosso estudo de hoje. Bom, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a consequente ressurreição de todos os seres humanos são amplamente mencionadas no Novo Testamento. É claro que as outras ressurreições, que eu digo aqui as consequentes, são frutos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos ver que se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nada disso aconteceria. Mas vamos em frente. O Novo Testamento, ele fala bastante da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, ele é o efeito da ressurreição, porque Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus e depois que ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja e a igreja então começou a se espalhar, levando a mensagem de salvação e dizendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que Jesus vive. Então, esta é a mensagem do Novo Testamento, é dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar e que Jesus ressuscitou, que Jesus foi para a glória e que Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Então, o Novo Testamento é efeito da ressurreição. O Novo Testamento, nós podemos dizer que ele é o livro da ressurreição. E a ressurreição é uma das maiores certezas do cristianismo. Nós temos certeza que Jesus Cristo veio, que nasceu numa manjedoura, que Jesus Cristo foi pregado na cruz e que nós temos certeza de que ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, nela está toda a nossa esperança. Então, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma das maiores certezas do cristianismo. A ressurreição física de Jesus, então, é o fundamento do cristianismo, sendo a garantia da certeza de ressurreição de todos aqueles
que o receberam como Senhor e Salvador. Observe que lá em cima eu falei que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a consequente ressurreição de todos os seres humanos são amplamente mencionadas no Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso é que todos os seres humanos, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, e aqueles que não foram, ressuscitarão também. Tá? É isso que nós estamos falando e que nós vamos explicar um pouco mais à frente. João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 6, nos versos 39, 40 e 44, nós temos aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite do último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Como disse que em função da ressurreição de Jesus Cristo, todos nós, salvos e não salvos, aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador, ou aqueles que o recusaram, todos eles serão ressuscitados. Mas para aqueles que creram em Jesus, que o receberam como Salvador, nós temos aqui já uma grande certeza que o Senhor Jesus nos dá. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo, como já falamos e você sabe, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas a morte não pôde retê-lo. Não pôde retê-lo por quê? Porque ele é o Senhor, autor da vida, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o caminho, a verdade e a vida, e a morte não poderia retê-lo. Então o túmulo não pôde reter o autor da nossa salvação. E é isso que Mateus, no capítulo 28, verso 6, diz: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. A morte não pôde reter o autor da vida, a morte não pôde reter o Senhor Jesus Cristo, que veio dar a sua vida por nós. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, sabe o que aconteceria? A nossa fé em uma nova vida seria em vão, sem nenhuma razão. Nós não teríamos esperança alguma se a cruz fosse o final, somente a cruz fosse o final do plano da salvação. Mas a cruz, Jesus depois foi sepultado e depois Jesus ressuscitou, que é o tema que nós estamos falando aqui hoje. Então, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé em uma nova vida seria em vão, ou seja, a vida após a vida. Essa citação, esta afirmação seria uma falácia, seria uma ilusão, seria uma quimera. Mas o Senhor Jesus ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo, já que nós estamos estudando a teologia paulina. Vejamos o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esta é a certeza, e é nesta certeza que a nossa fé está firmada, portanto, a nossa fé não é uma fé em vão. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós estamos vivendo uma mentira, estamos vivendo uma fé infundada. É isso que ele deixa bem claro lá, ainda voltando a 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 14 e no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Pulando lá para o verso 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Por quê? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o plano da salvação seria algo incompleto.
Mas a ressuscitação de Cristo é a vitória sobre o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa vitória, porque ele venceu e nós também venceremos. É isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Então, a ressurreição de Cristo é a certeza que temos de que o seu sacrifício na cruz é a propiciação pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, como acabei de falar. Então, Jesus morrendo na cruz, Jesus então ressuscitando, Jesus declara a sua vitória sobre a morte, consequentemente, a sua vitória sobre o pecado, já que o salário do pecado é a morte. Então, a ressurreição de Cristo é a autenticação do seu sacrifício na cruz do Calvário. É onde diz o seguinte: olha, tudo está consumado, eu ressuscitei, eu venci a morte, a minha ressurreição é a autenticação do meu sacrifício na cruz do Calvário. João, no capítulo 10, verso 17 e 18, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele ressuscitou. Jesus deu a sua vida por nós, mas ele depois retomou a sua vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus foi à cruz por livre e espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, observe aí que a presença do Senhor Deus e do Filho na cruz, morrendo por nós, porque Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e, consequentemente, após a cruz, vem o sepultamento de Jesus e 3 dias depois ele ressuscita, autenticando, então, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, somente por meio de sua ressurreição é que Jesus é capaz de reunir muitos outros ao seu rebanho. Veja que depois da ressurreição, Jesus vai para a glória, derrama o Espírito Santo sobre a igreja e a igreja começa a se espalhar e almas e mais almas foram sendo agregadas ao rebanho do Senhor, porque ele é o bom pastor e ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E a ressurreição, então, é por meio de ele ter dado a sua vida que ele vai trazer muitas outras vidas ao seu grandioso rebanho. João ainda, voltando lá no capítulo 10, versos 16 e 17, Jesus volta a dizer o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Este ato de Jesus dar a sua vida e de Jesus retomar a sua vida, tudo isso foi feito no Pai por meio do Espírito Santo de Deus, é que outras ovelhas que não eram do aprisco foram reunidas e nós estamos aí nessas outras ovelhas. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, ele deu a sua vida e ele retomou a sua vida. Voltando ainda, continuando ainda, digo no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 24, ele diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Jesus morreu, Jesus caiu da terra, Jesus foi sepultado naquele túmulo, mas ele se levanta e esta semente brota, o grão de trigo então brota, que é o Senhor Jesus, porque ele deu a sua vida e como ele deu a sua vida, ele dá muitos frutos. Então é isto, nós somos frutos da ressurreição de Cristo. Por isso que a ressurreição é a autenticação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo, prosseguindo nos seus ensinamentos, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a morte tem a última palavra e somos totalmente infelizes. Imagine só Paulo pregando uma mensagem que não tivesse o respaldo da ressurreição. Paulo estaria pregando uma mensagem de alguém que foi derrotado pela morte.
Mas Jesus é o autor da vida e a morte jamais poderia derrotá-lo. O túmulo jamais poderia retê-lo. É por isso que no terceiro dia as mulheres foram lá e encontraram o túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, a morte tem a última palavra e somos totalmente infelizes. É isso que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 18 e 19. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos os mais dignos de compaixão, porque Paulo sofria, Paulo foi preso, Paulo foi escorraçado, Paulo foi expulso, Paulo foi ameaçado, por várias vezes a sua vida foi colocada em risco. Se ele tivesse pregando uma mensagem que não tivesse respaldo na ressurreição do Senhor Jesus, ele de fato tinha razão em dizer: somos os homens mais dignos de compaixão, de pena. Mas Paulo pregava algo que ele cria piamente, com toda certeza, com toda a evidência. Então ele diz o seguinte: olha, eu estou pregando com certeza, eu tenho certeza daquilo que eu falo, porque eu prego a ressurreição do meu Salvador, do Cristo que deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por todos nós. Então Paulo está respaldado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Mas Jesus ressuscitou e a sua ressurreição é testemunho da sua divindade, porque Deus é imortal. A morte não poderia reter o Senhor Jesus. Lembre-se que João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Então, a morte não poderia reter o Deus vivo, o Deus Criador, porque então a ressurreição de Cristo é um testemunho da sua divindade. Romanos, Paulo vai dizer lá no capítulo 1, verso 4, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. Esta é a mensagem de Paulo. Paulo pregava Jesus nosso Senhor ressuscitado. E Paulo, por meio da sua mensagem, diz: olha, ele é Deus e a sua ressurreição é testemunho da sua divindade. Porque, voltando a falar sobre João capítulo 1, verso 1, que eu recitei há pouco, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No princípio, lá no início, na criação do mundo, quando o Senhor diz: façamos o mundo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No princípio disse Deus: façamos. Então lá estava aquele que era a palavra, Cristo Jesus. Então a ressurreição de Jesus é testemunho da sua divindade. Outra coisa, a ressurreição do Senhor Jesus é a proclamação, como já falamos, da sua vitória sobre o pecado, é a proclamação da sua vitória sobre o poder das trevas e é a proclamação da sua vitória sobre o poder da morte. Vejamos lá. Olha, sobre o pecado, olha o que Hebreus capítulo 9, verso 28 nos diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então veja lá, a ressurreição de Cristo é vitória sobre o pecado. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Jesus derrotou o pecado na cruz do Calvário. Ainda sobre o poder das trevas, veja lá que Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versos 20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também no que há, na que há de vir. Então, Cristo, a ressurreição de Cristo
é a proclamação da sua vitória também sobre o poder das trevas, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. E ainda, a ressurreição de Cristo é a proclamação da sua vitória sobre o poder da morte. Aí Paulo também continua lá, e na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 10, ele diz: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Veja, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Por meio da ressurreição de Cristo, então, ele venceu o poder do pecado, o poder das trevas e o poder da morte. Olha que garantia, que certeza que nós temos, porque Jesus ressuscitou e porque ele vive e vive eternamente. Olha, nós temos na Bíblia diversas evidências bíblicas da ressurreição de Jesus. Vamos citar algumas aqui. Primeiro, as mulheres foram as que primeiro testemunharam a ressurreição de Jesus. Olha que está relatado em Mateus 28, do verso 1 ao 7. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Olha só que lindo agora. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres, então, foram as primeiras que testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Depois, outras evidências nós temos ainda. Os discípulos, embora estivessem céticos também. Veja lá Lucas, no capítulo 24, versos 11 e 12. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As mulheres foram levar a mensagem que o anjo lhes disse que deveriam levar, que Jesus havia ressuscitado. Então vejam lá. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. E olha que o Senhor Jesus lhes havia dito que ele ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pedro testemunhou, Pedro precisou ir lá ver, não acreditou naquilo que as mulheres haviam dito, mas ele foi lá e também testemunhou. Ainda, ele apareceu aos seus apóstolos, que diziam lá, veja lá, Lucas capítulo 24, verso 34, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aí vejam lá outras evidências que nós temos aqui, mais uma que nós temos aqui. Ele apareceu a mais de 500 pessoas. Ele não ficou restrito somente às mulheres, somente aos alguns discípulos, somente aos apóstolos. Ele apareceu a mais de 500 pessoas. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 4 a 7. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então vejam aí quantas evidências bíblicas, quantos testemunhos nós temos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como já falamos, a ressurreição do Senhor Jesus
é a maior prova da sua vitória sobre a morte. Ela é a maior certeza que temos de que um dia todos ressuscitarão e passarão, agora observe isso, todos ressuscitarão e passarão a vida eterna, no céu ou no inferno. Veja, isso quer dizer que toda a humanidade vai ressuscitar, porque todos deverão comparecer diante o grande juiz, diante aquele grande redentor que ressuscitou, que veio como Salvador, que veio advogar a nossa causa no pecado, mas que vai voltar um dia como juiz. Então, a ressurreição de Jesus é a maior certeza que temos de que um dia todos ressuscitarão e passarão a vida eterna no céu ou no inferno. Veja só, olha só que lá em João, capítulo 5, versos 28 e 29, o Senhor Jesus dizendo: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, ressuscitarão para a vida no céu com o Senhor. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Olha, o título da nossa lição: A Vida Após a Vida. Porque Jesus ressuscitou. Mas vejam lá as condições como nós ressuscitaremos. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então, veja, a ressurreição do Senhor Jesus é prova da sua vitória sobre a morte e, ao mesmo tempo, é a certeza de que um dia todos ressuscitarão. Aqueles que aceitaram a Cristo e aqueles que não aceitaram. Prosseguindo, a ressurreição do Senhor Jesus, ainda que ela é a maior prova da sua vitória pela morte, nós temos lá Romanos, capítulo 4, verso 25, o apóstolo Paulo diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É por isso que a nossa salvação ela é completa em Cristo, porque ele nasceu, ele aqui viveu, ele anunciou o reino de Deus, ele foi à cruz pelos nossos pecados, derramou seu sangue, foi sepultado, o túmulo não pôde retê-lo e ele ressuscitou. E esta, então, é a ressurreição de Jesus Cristo, é o fechamento da sua obra total sobre o poder do pecado. Ainda Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 10, verso 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se lembra que eu falei há pouco que todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para o céu e outros ressuscitarão para ir para o inferno, para a condenação eterna. Mas, veja, em Cristo Jesus ainda há tempo para todos aqueles que confessarem com a sua boca que Jesus é o Senhor. E para todos aqueles que crerem nele no coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, todos esses então serão salvos. Então, a crença em Jesus, o fato de recebê-lo como Senhor e Salvador, o fato de se submeter a Ele como Senhor, nos dá a certeza de que, como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, nós seremos salvos para sempre, porque Ele ressuscitou. A vida após a vida. Então, vejamos ainda, falando sobre ressurreição, você vai encontrar na Bíblia diversos relatos de ressurreição. Eu listei alguns aqui. Um é do Antigo Testamento, o filho da viúva, que Elias passa na casa daquela viúva e diz àquela viúva que o Senhor lhe daria um filho, aquela mulher que o Senhor lhe daria um filho, e depois o filho dela fica viúva e o filho dela morre, e veja o que acontece lá, está relatado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versos 23 e 24. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Este é um dos relatos que nós temos de ressurreição lá no Velho Testamento.
Nós vamos encontrar ainda no Novo Testamento a filha de Jairo, bastante conhecido por todos nós, né? Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Jesus ressuscitou a vida de Lázaro. Outra ressurreição muito conhecida, muito famosa do Novo Testamento é a ressurreição de Lázaro, que está relatada lá em João, no capítulo 11, versos 43 e 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aí nós temos três exemplos de ressurreições, três exemplos de ressurreição que nós encontramos na Bíblia. Mas há uma diferença aí. Qual é? É uma grande diferença. Vejamos lá. Olha, todos esses, tá, que eu citei aqui e os outros mais, todos eles ressuscitaram com o mesmo corpo que eles tinham e todos eles voltaram a morrer. Todos eles aguardam o grande dia da ressurreição, aquele grande dia em que todos sairão do túmulo e aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? Todos eles voltaram a morrer e aguardam o grande dia da ressurreição. Sabe por quê? Já vou lhe dizer mais à frente, mas primeiro vamos ler aqui o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 22 a 24. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Veja, esses que foram ressuscitados, eles morreram. Por quê? Porque da mesma forma que Adão morreu, todos morrem porque Adão pecou. Mas em Cristo todos nós seremos vivificados. Porque o primeiro que ressuscitou foi o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o primeiro, Jesus é as primícias. Veja, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro. Então Cristo ressuscitou. Agora, depois, quando ele voltar na sua segunda vinda, todos os que lhe pertencem ressuscitarão também. Sabe por quê? Porque Jesus é o primeiro, Jesus é o princípio e o fim. Jesus é o primeiro e o último, Jesus é o alfa e o ômega. Alfa e ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última letra do alfabeto grego, se bem que o negro. Alfa e ômega, primeira e última letras do alfabeto grego. Então, Jesus é o primeiro, Jesus é o princípio e o fim, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é a primícia dos que dormem. Veja lá que Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Jesus é o único que ressuscitou. Aqueles que foram ressuscitados, eles voltaram a morrer e aguardam a ressurreição, como nós ressuscitaremos se estivermos já mortos quando chegar este dia. Mas por quê? Porque Cristo, ele é o primeiro em todas as coisas. Cristo é o cabeça, Cristo é o princípio e o fim, Cristo é o alfa e o ômega. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Ainda, então, há vida após a vida, porque Jesus ressuscitou. E um dia, todos os salvos ressuscitarão em Cristo. Esta é a grande esperança que nós temos em Cristo Jesus. Veja que Paulo vai dizer, nós estamos falando bastante de Paulo, porque os nossos estudos estão baseados na teologia paulina, né? Então veja o que Paulo diz na primeira aos Coríntios, no capítulo 15, do versos 52 ao 54. Diz-nos assim: no momento, num abrir e fechar de olhos,
ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Foi destruída por quê? Porque Jesus ressuscitou. Aqueles que eu disse há pouco que foram ressuscitados, eles voltaram a morrer porque eles ressuscitaram no mesmo corpo, no corpo corruptível. Mas aqui Paulo diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória, a vitória do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. E nós possuímos esta vitória porque nós temos a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, Paulo vai terminar o capítulo 15 da carta que ele escreve aos Coríntios, da sua primeira carta, com um hino de vitória e de exortação. Olha o que Paulo canta no final deste capítulo 15. Olha o que ele diz: onde está a morte, a sua vitória? Cadê a morte? Jesus te derrotou. Você perdeu. Você foi vencida por Jesus na cruz porque ele ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu ferrão? Acabou. Acabou. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é esta? É a vitória do poder da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nos libertou do poder do pecado. Paulo, prosseguindo, então, diz: aí vem a palavra que ele vai nos exortar. Já que nós fomos salvos, já que nós podemos cantar juntamente com Paulo este hino: onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, aí Paulo vai agora dizer o seguinte: olha, irmãos, sejam dedicados a esse Senhor, participem da obra do Senhor, entregue-se ao Senhor. Lembre-se que nós falamos domingo passado bastante sobre o Romanos 12. Rogo-lhe, portanto, irmãos, que apresentem os seus corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui em outras palavras. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, porque lhes aguarda uma grande coroa, porque vocês ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou. Então sejam firmes, sejam constantes, sejam dedicados, sejam amorosos na obra do Senhor, amem a obra do Senhor. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, porque vocês são vitoriosos sobre a morte, assim como Cristo foi. É por isso que nós podemos cantar então: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Veja, o túmulo ficou vazio, Jesus então ressuscitou, ele vive e ele voltará, porque Jesus declarou a vitória sobre a morte. E é isso que nós encontramos lá em Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 3, 5, 7 e 8. Veja lá o que nos diz lá a mensagem do Senhor Jesus a João, quando estava na ilha de Patmos. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Jesus breve vai voltar. Aí, prosseguindo, passando para o verso 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Jesus é o primeiro que ressuscitou.
Jesus, como disse, ele é o princípio, o fim, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Ele é o primogênito, ele é as primícias dos que dormem. Então, ele é Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aí, indo para o verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Aí, indo para o verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso que venceu a morte, ele vive. Esta é a certeza que nós temos. Aí, você deve conhecer, não sei, esse é um hino americano que nos diz assim, a letra que eu traduzi: você me pergunta como sei que ele vive. Ele vive dentro do meu coração. Ele vive, nós temos a certeza, porque ele vive em nós. Por meio da sua vitória na cruz, por meio da sua vitória na morte, nós fomos transformados em templos do Espírito Santo de Deus. Então, você me pergunta como eu sei que ele vive dentro do meu coração, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso que nós podemos falar Abba Pai, como o Senhor Jesus Cristo falava. Então você me pergunta como eu sei que ele vive? Ele vive dentro do meu coração. Ainda, aquele hino que nós cantamos muito, porque ele vive, posso crer, no amanhã temor não há. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Na cruz morreu pelos nossos pecados. Aí depois a gente canta no refrão, porque ele vive, posso crer no amanhã, temor não há, pois eu sei que a minha vida está guardada no Senhor. Esta é a certeza que nós temos. Ele vive no nosso coração. E porque ele vive, posso crer no amanhã e temor não há. Aí nós vamos encontrar aquela grande mensagem que nós encontramos em João, no capítulo 11, versos 24 e 25, que o Senhor Jesus nos diz, respondendo a Marta. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Aí o que Jesus responde? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, meu irmão, a vida após a vida. Este é o título da nossa lição de hoje. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meu irmão, esta é a certeza que nós temos. Jesus voltará. Fiquemos com esta certeza e que Deus o abençoe ricamente e até o próximo domingo. Ele vive e ele vai voltar. Fique na paz do Senhor, meu irmão. Um grande abraço, meu irmão e minha irmã.